Você está onde? Nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania. Você está além da Antártida, tu está debaixo d'água, debaixo da terra. Da onde você está ouvindo a gente, você diga para nós aí. Olha só, você pode dizer, ó, você é um intraterrestre, você é um extraterrestre, você é um intramar. Aonde está você? Aonde está você? Por que eu estou colocando dessa maneira? Porque a Europa já assumiu que uma tragédia está a caminho. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Eu sou a missionária Andréa Brandes. Meus amados irmãos, este conteúdo que nós vamos continuar assistindo, ele é de grande importância para o nosso conhecimento espiritual. Pois é, neste conteúdo, neste vídeo, Dr. Alex e também Efraim, eles vão trazer para nós explicações sobre a geopolítica espiritual, que ela está maçante e está acelerando. Vai falar também para nós sobre o controle espiritual. Meus amados irmãos, é muito forte e nós precisamos estar atentos, porque eles também vão falar das reuniões que já acontecem entre seres dimensionais. Mas de repente você pode estar dizendo, André, o que é geopolítica espiritual? Geopolítica espiritual é a guerra invisível entre reinos espirituais que influenciam nações, governos e territórios. Anjos e demônios lutam nos ares pelo destino das nações. O controle espiritual é o domínio de forças espirituais sobre mentes, sociedades e governos. E está acontecendo reuniões entre seres dimensionais. É muito forte, mas também muito pesado. Nós precisamos estar orando, nós precisamos estar jejuando, nós precisamos estar atentos a todos os sinais. Vamos continuar assistindo este conteúdo. O bendito do Trump é o precursor da tragédia também. Agora para o Brasil. Nós já estamos no dia seguinte da tragédia. Meu Deus! Meu Deus, né? E parece que pirão pequeno, né, ou pirão pouco, primeiro meu. Ou seja, de 50% nós vamos para 100%. Então você imagina o que vai virar isso. Eu tenho acompanhado as cripto. Você deveria já ter feito a imersão cripto. Você já deveria estar comigo amanhã com o Efraim no da escatologia. Vocês terem uma ideia, a informação que o Efraim deu da cripto, né? Eu hoje já autorizei o meu pessoal a comprar mais, porque o trem subiu de novo, está subindo igual o Sputnik. E a projeção que o Efraim fez está batendo certinho. Vocês terem uma ideia, da primeira vez que eu ouvi o Efraim para agora, eu já acumulo um ganho nos últimos 30 dias de 20%. Gente, eu não sei qual é a parte que você ainda não entendeu, que já deu ruim, vai ficar pior e tu pode se dar bem. Mas se você entender isso, você vai vir fazer essa imersão cripto com o Efraim para entrar no acompanhamento, porque eu tô doido para entrar no acompanhamento, porque só na imersão eu já ganhei 20% em 30 dias, você imagina no acompanhamento, né? Eu vou dobrar o meu capital daqui a pouquinho a cada 30 dias, gente. Gente, você tem noção do que se você ganhar 20% em 30 dias? Foi isso que aconteceu com a informação do Efraim que eu peguei no ar, tá? Peguei no ar e compartilhei isso com todo mundo. Aberto, mas você foi muito esperto. Você falou, peraí, vamos fazer, botou seu filho, seu genro aí para estudar e ver, e fizeram e deu certo, né? Avaliamos a tua informação em menos de uma hora, nós tínhamos destrinchado tudo, feito gráfico, aquela coisa, porque todo mundo aqui é cabeção, né? Só tem cabeção aqui. Pensa em cabeção, esse grupo, quando junta eu, o Gerro e o Alex, ó, 3 cabeção, meu irmão, 3 cabeção. Pá, projeta, não sei o que, puxa, pergunta, pá, eu olhei e falei, meu Deus, cara, o que é isso, cara? É isso, vamos botar, bum. Gente, deu certo, tá? Então, você deveria fazer o cripto do Efraim, já está gravado. Agora, a cereja do bolo é o escatologia. Por quê? Tudo que eu estou conversando com o Efraim, ok? Está se configurando. É um quadro, gente. É esse bendito quadro que está aí atrás da cabeça do Efraim. Parece até combinado, né? Que a gente combinou bendito do quadro. Mas está configurando um jogo de guerra. E esse jogo de guerra é celestial. Você precisa entender isso. Quem está jogando... Não, congelar mesmo, cara. O cara fica assim...
aquela coisa, pá, cara, meu Deus, o que é isso? Então você imagina, dois caras, né, do lado oposto da poça d'água, né, moradores de Magalhães Basto, meu Deus, Magalhães, quem diria que Magalhães iria interferir no século XXI, gente, ó, tá interferindo, dois meninos de Magalhães. Do amigo Efraim, geopolítica espiritual, pago comeu, deu ruim, parece que fica pior a cada dia. Rapaz, esse curso de teologia avançada vai mexer com a cabeça das pessoas, porque eu tô fazendo nele uma coisa que eu nunca fiz, uma conexão histórica que chega hoje, e se eu estiver correto, nós estamos vendo o final de uma profecia muito grave, muito forte, diante dos nossos olhos. Só que eu só vou falar disso amanhã no curso. Por quê? Porque é espiritual. Eu acredito que eu postei ontem, não sei se o Dr. Alex estava em viagem, talvez não tenha visto. Eu postei 2 vídeos. Eu tive que postar em 2 partes porque estava muito grande, eram 22 minutos. E agora, quando você posta vídeo acima de 3 minutos, o Instagram já avisa logo, vai ter pouca visualização porque está acima de 3 minutos. O problema é meu. É a resposta que eu dou na minha cabeça, mas lá eu digo, pode publicar assim mesmo. Que foi de um engenheiro da SpaceX, é um jovem de 29 anos, que é engenheiro da SpaceX, e ele estava fazendo um trabalho, que ele é especializado na área de pressão, que é a parte que acompanha, né, os foguetes na hora da saída. Então ele estava fazendo um teste, né, dentro de uma das áreas lá da fábrica, com a pressão que aguentava um determinado equipamento que ele estava verificando. E esse equipamento simplesmente explodiu e ele morreu. Ele está dando testemunho da morte dele, ele morreu mesmo. Pum! E explodiu, ele morreu. Foi dado como morto, a esposa foi chamada, aquela coisa toda, e ele ficou um bom tempo morto e voltou. Só que o que matou e deixou todo mundo desesperado no hospital que ele estava lá, é que ele voltou com todas as condições normais, como se ele não tivesse sofrido nada, além de umas costelas quebradas, mas com a cognição completa, com a mente dele perfeita, ele falando, com a voz. E normalmente, quando a pessoa sofre o trauma mortal que ele sofreu, ele morreu mesmo, ela demora a voltar, e ele voltou normal. Só que o que ele conta que aconteceu enquanto ele estava morto é assustador. Ele diz que quando ele teve a explosão, virou tudo branco. Depois, quem quiser, tá lá o testemunho dele completo, lá no meu canal, lá, o Efraim Global News. Ele viu tudo branco. E naquele momento, Jesus apareceu para ele. E começa a conversar com ele. Porque a esposa dele era uma crente de oração. E aí Jesus aparece e diz assim, sabe por que você vai voltar? Porque ela tá orando por você. Olha aqui, aí Jesus mostra para ele, ela, terça-noite com a casa, com os convidados, com os irmãos, orando pela vida dele. E ela todo dia de manhã pedindo para Deus guardar ele naquele lugar perigoso que ele trabalha. Só que não era de perigo físico, era espiritual. E ele falou, mas por que o lugar que eu trabalho é perigoso? Aí Jesus começa a mostrar, vem que eu vou te mostrar. Aí leva ele numa reunião dentro da SpaceX, onde tinham os principais donos e seres que ele nunca viu lá. Seres, ele falou que a descrição é de seres. E os seres dizendo, precisamos avançar logo com a nossa retirada para Marte. Porque o rei está voltando e ele não pode pegar a gente aqui, a gente tem que estar fora do planeta quando ele voltar. Cara, eu fiquei com a cabeça desse tamanho quando vi o testemunho do cara. Eu falei, tem que dublar esse testemunho. Ele tava falando, ele deu testemunho, o vídeo que chegou a mim foi em inglês. E eu fiquei vendo aquele vídeo com os olhos arregalados, ele explicando que haviam reuniões dentro da SpaceX dos donos com os seres e que o plano de ir a Marte não tem nada a ver de salvar a humanidade. É para salvar esses seres que sabem que o rei vai voltar e vai aprisioná-los. Então eles querem sair daqui com uma elite humana que serve a eles e a quem eles enriqueceram e deram muitas revelações das tecnologias que são usadas. Quando ele viu aquela reunião, ele falou, mas como assim, Jesus? O senhor está dizendo que eu tô aqui. Ele falou, você tem um coração puro como muitos que trabalham aqui, achando que estão trabalhando pelo bem da humanidade, mas vocês estão trabalhando para salvar, literalmente, a cabeça deles, porque eles é que estão fazendo isso, usando vocês para poder voltar para Marte. E aí começa a mostrar uma série de coisas. Só que quando ele dá testemunho sobre o que Jesus fez para ele, claro que ele se converte ali totalmente. Ele, quando volta, ele volta a outra pessoa. Ele diz, eu sei que nem quis contar no hospital para não chamar ele de alucinação, né, do trauma. Aí ele conta para a esposa depois, a esposa fica impactada, mas ela diz para ele que sabia porque ela tinha orado meses para Jesus se revelar a ele naquele lugar e mostrar onde ele trabalhava, porque ela já sabia por visão que aquele lugar era um lugar do maligno. E aí ele conta que o homem mais rico do mundo estava na reunião. Ele não quis dizer o nome, a gente já sabe quem é, o próprio dono da SpaceX. Estava na reunião e tinha plena consciência que estava trabalhando para esses seres. Que junta o que ele conta com aquele testemunho da babá. Então, geopolítica espiritual trata de seres espirituais, também conhecidos como dimensionais, e agora se apresentando como as 49 raças e blá blá blá, mas na verdade nós sabemos que eles sempre estiveram aqui e eles vão mudando de nome
de acordo com as culturas. Em outras culturas, eles eram conhecidos como semideuses ou como deuses. Eles vão migrando de acordo com a cultura, o nome, mas eles sempre estão ligados à mesma realidade espiritual, a Saturno, a Vênus, a Júpiter, e eles vão tomando os nomes das culturas. Hoje, o que ninguém hoje aceitaria o deus Júpiter e Mercúrio, mas aceitaria um ser, como é que eles falam? Um ser dimensional, os brancos, os tolos, os brancos altos, ou os greys, como eles falam, né? Os cinzas pequenos com os olhos. Hoje, o mundo já está formatado para aceitar seres interplanetários. Então, eles vão se apresentar como interplanetários. Eles não vão se apresentar como deuses. Né? Está com a gente amanhã, né? O próprio efeito Harry Potter, né? Você vê que a saga Harry Potter, ela acontece no mundo paralelo, onde você tem os trouxas, né? Que somos nós, os trouxas, e tem a galera, né, separada, inspirada, e que eles detêm conhecimentos místicos, que é real. Aquela saga, ela é extremamente interessante, né? Porque ela mostra um mundo totalmente paralelo. O que chama atenção até, Efraim, naquela saga, é que quem escreveu é uma mulher que usava pseudônimo homem, né? O nome era homem, mas era uma mulher, e cristã. É uma mulher cristã que concebeu tudo aquilo ali, que é a máxima druida, né? Na realidade, é a máxima druida. A questão dos druidas aí. E agora, a própria Europa, né? Eu até botei como capa nossa aqui, a chamada para uma preparação total, e o nosso galinho apareceu de novo, né? O Macron apareceu na cena de novo. Né? A gente tinha falado, né, daqueles problemas dele com a mulher, que ele tinha andado, né, um pouquinho, né, afastado dos holofotes, e agora ele voltou aos holofotes de novo. E detalhe, o Brasil, a América do Sul, apareceu na zona de conflito global, que nós tínhamos falado, inclusive, né, que nós estávamos meio que, né, a parte dos acontecimentos. O problema estava indo, né, todo lá para cima, hemisfério norte, e de repente já desceu na questão da América do Sul e também da África, porque nós estamos tendo uma grande aproximação chinesa-russa na África agora, ok? E os africanos não estão muito felizes com os brasileiros. Nós já falamos disso, inclusive, porque o Brasil andou interferindo, alguém do Brasil andou interferindo lá nas questões internas da África, né? Dentro dessa percepção agora, do jeito que está o jogo agora e o discurso agora do Silva, né? Cuspindo grosso na direção americana, né? Você acredita que o desenho que vai se formar, né, é o desenho de um conflito, né, de fato, nas Américas, porque tirando o Paraguai e a Argentina, que parece que vai pegar o tarifa zero, né, americano, que parece que vai receber a fábrica de robôs americanas, parece que o americano quer conter alguma coisa que venha da Antártida e garantir uma ação dentro das Américas. É a minha leitura. Pode ser até que eu já esteja contaminado pelo vírus da conspiração. Mas quando eu olho a aproximação americana na Argentina, eu vejo, né, a questão da Antártida. Quando eu vejo a presença inglesa nas Malvinas, eu vejo a Antártida, por que a Inglaterra quis manter as Malvinas ali, e agora um possível exército de robôs sendo fabricados na Argentina. Porque nós sabemos que a Argentina, ela foi um dos lugares escolhidos por aqueles indivíduos que abalaram o mundo no século passado, se dizendo melhores do que os outros e matando judeus e russos. Eles não mataram só os judeus, eles mataram mais russos do que judeus. Pra você ter uma ideia, eles mataram 6 milhões de judeus, é que os judeus são bem menos, né, em número, e mataram 23 milhões de russos. Aquilo foi um genocídio absurdo no mundo. Nós tivemos ali a perda de mais de 30 milhões de pessoas assassinadas por aquele grupo que comandava um dos países mais importantes do século XX, tanto no Primeira e na Segunda Guerra Mundial, foi praticamente o pivô dos acontecimentos que levaram à guerra, e na Segunda Guerra nós sabemos quem comandou e o que fez com os seus adversários autoproclamados inferiores a eles. Que eram os eslavos, os judeus, e qualquer um que não fosse da raça deles, literalmente de terceira geração, era considerado inferior. Não, até os próprios nacionais, que não tinham 3 gerações acima, eram considerados abaixo, inferiores. Não precisava ser de outra raça étnica, você podia ser nascido na mesma terra de pai e de mãe e de avô, mas não tinha que ser de bisavô. Então, assim, é uma coisa muito grave, mas isso tudo fazia parte de um conceito espiritual e isso voltou a acontecer. Aí o que eles fizeram? Migraram muitos para a Argentina, para o Brasil, mas principalmente para a Argentina,
e fizeram lá, você vê que a Argentina foi um lugar que era super desenvolvido, era considerada a Europa, né? O país europeu fora da Europa foi considerado assim por muito tempo, e de repente nós vemos a Argentina cair determinantemente nos últimos 50 anos, né? E agora a Argentina tem que ser levantada de novo. Por quê? Porque esse levantar e cair de nações faz parte de um projeto antigo e bem planejado desses grupos. Eu acho que agora você vê que há uma questão de gerações. Quer ver uma coisa que eu fiz uma conexão? Eu acabei de ler aqui uma notícia que eu dei ontem na nossa live e olha o que aconteceu. Ontem eu falei na live que o Jeff Bezos, dono da Amazon, que acabou de casar lá e fechou, né, toda a cidade de Veneza para o seu casamento, ele vendeu, 666 milhões de dólares. Agora voltou, sua pose voltou ao normal, agora você voltou, descongelou. Ele ontem vendeu 666 milhões de dólares de ações da Amazon. Eu acabei de ler aqui que ele vendeu hoje mais 108 milhões. Rapaz. Só que me veio uma lembrança, porque tu sabe que eu vou lendo as informações, eu vou juntando, de vez em quando elas voltam. Olha que coisa interessante. O avô do Jeff Bezos é um dos cofundadores da DARPA. A DARPA é simplesmente a instituição ou órgão americano responsável pela internet, é a criadora da internet. A internet foi criada dentro da DARPA, que antigamente chamava ARPA, para fazer a comunicação militar rápida entre os pontos diferentes do globo, e aquilo depois se tornou público, aí a internet veio ao público, e até hoje a internet tem dono. Você sabe que nós usamos o www no mundo todo, mas quem controla o www é a DARPA americana. Eles são os donos da internet. Aí o cofundador é o avô do Jeff Bezos, que coincidentemente é um dos homens mais ricos do mundo e dono da Amazon, da PayPal, aquela coisa toda. Pronto. O avô dele é o cofundador. O avô do Bill Gates é um dos poderosos, o pai dele, que fazia parte de projetos secretos americanos, que era um advogado que convivia com esse grupo. O pai dele e o avô. Aí você tem o avô do Elon Musk, que foi o cara que criou a ideia da tecnocracia quando veio embora da África do Sul para o Canadá, e ali começou a ideia de que o mundo tinha que ser governado por inteligências artificiais, não do jeito que a gente tem hoje, mas ele criou essa ideia de que o mundo precisava ser robotizado. E hoje falava também, defendia a ida do homem para Marte. Esse envolvimento dele com a questão de Marte e com a questão desse grupo que era da Alemanha, com esses caras, você vai vendo que os caras que estão hoje encabeçando o mundo da tecnologia e financeiramente também são descendentes diretos de homens que tiveram ideias que estavam sempre projetadas para a saída do planeta, para aquilo que a gente falou várias vezes aqui do ex-primeiro consorte da Inglaterra, que já faleceu, que era o marido da rainha, que dizia que se ele pudesse voltar, ele voltaria como uma ameba para matar 95% da população mundial, que era de comedores inúteis, para deixar só gente que prestasse, que era o grupo deles, que era a ideia dele. Isso ele disse em entrevista, e as pessoas até riram na hora achando que ele estava brincando, e ele continuou sério, porque ele tinha falado sério. E claro que isso pegou mal para nós, mas talvez no grupo dele todo mundo falou até que alguém disse que a gente pensa. Então a gente tem hoje um grupo de pessoas muito influentes, com muito poder, com muito dinheiro, que são descendentes diretos de pessoas que têm um pensamento bem duvidoso a respeito da população mundial. E as pessoas ainda têm dúvida se existe ou não um controle espiritual sobre o mundo. Uma geopolítica, como você escolheu o nome dessa nossa live aqui, geopolítica espiritual, está acontecendo. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos todos os jogadores nos seus devidos lugares e a percepção. Por que o Jeff Bezos está vendendo agora, entre ontem e hoje, vendeu quase 800 milhões de dólares, quase $1 bilhão em ações da sua própria empresa? Estão se preparando para algo. Aí alguém pergunta, eles estão botando dinheiro onde? Ainda não sabemos. Acho que ele vai divulgar? A gente só sabe porque ele é obrigado a declarar a venda. Agora, o que ele está fazendo com esse dinheiro, onde ele está investindo esse dinheiro, a gente ainda não sabe. Provavelmente, em pouco tempo, a gente vai descobrir que uma boa parte certamente vai para Bitcoin, com certeza, eu não acho, eu tenho certeza, e para outras criptos, e uma outra parte vai ficar em dinheiro, vão adquirir lugares específicos e coisas, investir em coisas que estão ligadas a esse plano, que existe um plano espiritual por trás disso tudo que está em execução no mundo. E nós não podemos hoje achar que tudo que está acontecendo é mera coincidência com as teorias da conspiração. As teorias estão deixando de ser teorias, e as pessoas que eram... Eu estava vendo uma entrevista com aquele David Icke, quando ele começou a falar lá nos anos 90, e as pessoas... O cara chamou ele num programa muito importante do Reino Unido para dar entrevista, e as pessoas riram o programa inteiro, achando que as ideias dele eram de louco. Hoje é um dos caras mais respeitados, porque ele falou coisas que... Ele era o Rubão, né, da Inglaterra. Tu lembra o Rubens? Que era o irmão Rubens, que tinha aqui, que fez aqueles vídeos no início dos anos 2000, falando sobre todas essas teorias, e ele fez muito sucesso, Prepare-se, a série dele, aquela coisa toda, né? Como é que não era o oculto, alguma coisa assim, revelado, alguma coisa assim que ele falava, e ele fez muito sucesso. Hoje é um cara muito conhecido no Brasil, mas ele falou numa época que ninguém falava.
E as pessoas que falaram naquela época eram tidas como teóricos, nem falava esse termo teoria da conspiração, eram loucos que ficavam falando de teorias que eram inexistentes. Depois esse termo se tornou mais popular, ele já existia, mas ele se tornou mais popular. Hoje essas teorias estão todas se provando verdade, e nós estamos vendo que há uma guerra espiritual, isso a Bíblia sempre falou, só que antes a gente não conseguia, pelo nível de informação que tínhamos, conectar o que está acontecendo no mundo com essas entidades. Agora elas estão bem visíveis aos nossos olhos. Está jogando pesado, né? E já se fala agora, com a volta do Bibi, de um novo ataque ao Irão. E o Irão parece que já recebeu reforço da China, chegou material da China lá, e parece que essa momentânea trégua, ou melhor, tênue trégua, ou frágil trégua, deve acabar semana que vem, né? Porque o Bibi parece que está chegando agora. Nós tivemos um ensaio da novilha que você publicou, eu republiquei ali. Aquilo ali foi sinistro, né? Sinistro. E é o primeiro sinal concreto que aquelas plaquinhas, né, elas estão apontando na direção do terceiro templo, que você tinha até citado sobre isso, a questão das plaquinhas, e logo em seguida vem um ensaio com o oferecimento de uma novilha seguindo todos os rituais de Levítico. Da novilha vermelha, que só foi feito o ensaio. Eu tenho a data provável e possível de quando, por quê e por que eles vão fazer nessa data.